Olá! Hoje a gente mergulha num tema bem complexo que ainda reverbera muito: a resposta da Justiça aos eventos de 8 de janeiro de 2023. Olá. É um tema fundamental, né? Com certeza. A gente está falando de uma escala enorme, né? Começou ali com umas 1.400 prisões logo depois dos atos, Exato. e isso virou mais de 1.000 processos criminais. E agora, quase 2 anos depois, o STF já condenou centenas de pessoas. Pelo menos é o que dizem os dados do tribunal e da imprensa. É um volume impressionante de ações judiciais, sem dúvida. E o nosso foco aqui hoje não é recontar o que aconteceu naquele dia, mas sim fazer uma análise mais aprofundada das questões processuais que surgiram. Sabe? Vamos olhar para os debates, as críticas jurídicas que apareceram nesse período todo. A gente se baseou em análises de especialistas, matérias, o que advogados e juristas disseram sobre como esses processos andaram. E é bom ter em mente o volume disso, como você disse. O gabinete do ministro Alexandre de Moraes, que foi o relator da maioria esmagadora dos casos, Sim. registrou milhares e milhares de decisões, despachos, movimentações. Tem estimativa que fala de 6.000, outras de mais de 8.000 movimentações. É muita coisa. Nossa. Mostra bem a intensidade, né? E um marco recente muito importante foi a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pela primeira turma em setembro agora de 2025. 5 crimes ligados ao 8 de janeiro. Sim, essa decisão deu o que falar. E claro, como era de se esperar, as defesas já entraram com recursos, alegando nulidades, enfim. Ok, então vamos tentar desempacotar isso. A ideia é entender os principais nós desse debate jurídico. Quais foram as críticas mais fortes, né? O que os especialistas e as defesas apontaram sobre a condução desses processos, principalmente lá no Supremo. Certo. O que está por trás dessas contestações todas? Olha, um dos pontos que mais deu pano para manga, talvez o principal mesmo, foi o tal do acúmulo de funções. Ah, sim. Esse foi central. A crítica que veio de vários lados, né, da comunidade jurídica, é que o relator, o ministro Alexandre de Moraes, teria, concentrado o papel que deveria ser separado pela teoria do processo penal. Exato. Ele não só julgou, mas também mandou investigar, né, ordenou prisão, busca e apreensão, quebra de sigilo de tudo quanto é tipo, bancário, fiscal, telefone, internet e outras medidas cautelares também. Pois é. E o que é fascinante aí, pensando juridicamente, é como essa crítica mexe com princípios muito básicos do devido processo legal. Fala-se muito que isso poderia ferir o sistema acusatório, a ideia de que quem acusa não julga, sabe? E também a imparcialidade do juiz. Entendi. O sistema acusatório basicamente separa bem as funções. Um acusa, Ministério Público, outro defende e o juiz julga. A preocupação de vários juristas, como o Ives Gandra Martins, por exemplo, Certo. era que, ao determinar tanta coisa na investigação, o juiz poderia acabar fazendo o papel do MP, do acusador. E isso, segundo os críticos, poderia contaminar a neutralidade dele, entende? Comprometer a imparcialidade. Exato. O próprio Ives Gandra disse que existe um risco técnico sério quando o juiz inicia a investigação, porque isso poderia ferir essa imparcialidade necessária. Entendi. Então a crítica não é só sobre o volume de trabalho, mas a natureza das funções que o relator acumulou. Exatamente. E teve exemplos concretos que já botaram lenha nessa fogueira logo de cara, né? O caso do governador do Distrito Federal, por exemplo. Isso, perfeito. Uma das primeiras decisões de grande impacto, tomada sozinha pelo ministro Moraes, horas depois dos atos, Sim. foi o afastamento do governador do DF, o Ibanez Rocha, por 90 dias. Aquilo gerou uma onda de questionamentos na hora. Imagino. As críticas foram em 2 linhas principais. A proporcionalidade precisava mesmo afastar um governador eleito por tanto tempo, e a competência. Competência do STF para fazer isso. Isso. Se o STF, ou melhor, um único ministro do STF, poderia tomar essa decisão sozinho, monocraticamente, e tão rápido, sem uma análise do colegiado logo de cara, tratando de um chefe de executivo. Quer dizer, a dúvida era se a gravidade justificava essa medida tão drástica, vinda direto do Supremo, sem talvez, passar por outras etapas. Exatamente. A discussão jurídica foi essa.
Tinha urgência para justificar essa intervenção direta, monocrática, num mandato eleito? Foi proporcional à suposta falha ou omissão que atribuíram a ele? Os críticos argumentaram que, mesmo numa crise, tem que ter um cuidado enorme para que as respostas não pareçam excessivas, arbitrárias, sabe? Principalmente quando mexe com separação de poderes, autonomia dos estados. Claro. A decisão depois foi confirmada pelo plenário do STF, mas o debate sobre como ela nasceu, a forma, continuou. E além desse afastamento, teve outro ponto muito visível que também deu muita polêmica: o uso de muitas medidas cautelares diferentes. Ah, sim. Não só as prisões lá no começo, mas depois veio tornozeleira eletrônica para muita gente, proibição de usar rede social, restrição de contato entre investigados, proibição de sair do país. De fato. Esse foi outro ponto de muita briga das defesas e de analistas jurídicos também. A crítica principal era se essas medidas, que foram aplicadas para centenas de pessoas, muitas vezes de um jeito meio padrão, se elas respeitavam o princípio da individualização. Quer dizer, cada caso não deveria ser olhado um por um para justificar se aquela medida específica era necessária e adequada. Faz sentido. Argumentaram que algumas restrições, tipo proibir genericamente de usar rede social, podia ser quase uma censura prévia, sabe? Ou um jeito desproporcional de limitar a liberdade de expressão antes mesmo de ter condenação. E aplicado em massa. Isso. A aplicação em larga escala levantou dúvidas se a justificativa era forte o suficiente para cada pessoa ou se era um tratamento mais coletivo mesmo. Isso leva a outra questão importante, mais estrutural, que também foi levantada. O próprio agrupamento de tantos processos com um relator só e a definição da competência do STF para julgar tanta gente que talvez nem tivesse foro privilegiado, falaram em violação do juiz natural. O que é isso na prática? Boa pergunta. O juiz natural é uma garantia fundamental. Basicamente diz duas coisas. Primeiro, ninguém pode ser julgado por um tribunal criado só para aquele caso. Um tribunal de exceção. Certo. E segundo, todo mundo tem o direito de ser julgado pela autoridade competente. E essa competência tem que estar definida na lei antes do fato acontecer. Ok. A crítica, que apareceu em revistas jurídicas tipo a JRG e em pareceres, foi que muitos dos acusados do 8 de janeiro, aqueles sem foro especial, sabe? Que não eram deputados, senadores, etc. A maioria, imagino. Exato, a maioria. Eles deveriam, em tese, ser processados e julgados lá na primeira instância da Justiça Federal em Brasília. E aí, ao concentrar tudo direto no STF, com o ministro Moraes como relator, sem seguir as regras normais de sorteio para distribuição ou as regras de competência de lugar e função, os críticos viram o risco de casuísmo. Casuísmo? É, tipo, adaptar as regras de competência para aquela situação específica, o que poderia ferir a previsibilidade, a impessoalidade, que o princípio do juiz natural quer garantir. Então, a preocupação era se a escolha do STF e do relator não teria sido uma exceção às regras gerais, criada meio que para aquele caso. Essa foi a linha de muitos críticos. Questionaram a conexão que foi usada para puxar todos os casos para o STF, geralmente, a presença de alguém com foro entre os investigados ou o fato dos crimes terem sido contra a própria instituição. Entendi. Para os críticos, essa conexão seria fraca ou não suficiente para justificar trazer centenas de réus comuns para a Corte Máxima do país. O STF, claro, validou essa concentração. Argumentou que as condutas eram indivisíveis, que era preciso uma resposta única para um ataque coordenado contra as instituições. Falamos de quem investigou e julgou, das medidas cautelares, de onde julgaram, mas e a base disso tudo, as provas? As fontes falam em centenas de decisões de quebra de sigilo, busca e apreensão. Essa produção massiva de provas também foi criticada. Sim, e levanta uma questão importante. Primeiro, de novo, a proporcionalidade. Precisava mesmo quebrar sigilo bancário, fiscal, telefônico, telemático de tanta gente? Fazer tanta busca e apreensão? As defesas disseram que muitas dessas medidas foram amplas demais ou baseadas em indícios fracos.
Mas além da proporcionalidade, surgiu uma preocupação técnica bem séria com a chamada cadeia de custódia das provas. Cadeia de custódia. O que é isso exatamente? Pensa na cadeia de custódia como histórico documentado da prova. Desde que ela é coletada, um celular apreendido, um documento, dados digitais, Certo. até chegar no processo e ser analisada pelo juiz, tem que ter um registro de quem pegou, como guardou, quem transportou, quem fez perícia, tudo para garantir que ela não foi alterada, contaminada no caminho. Ah, entendi. É para garantir a autenticidade. Exato. Garante a autenticidade e a integridade. A crítica aqui é que, em operações gigantes de busca e apreensão, de coleta de dados como essas que aconteceram, controlar essa cadeia de custódia direitinho fica muito mais difícil. Imagino. E se os protocolos não forem seguidos à risca para cada coisinha apreendida, isso abre uma brecha para as defesas lá na frente questionarem a validade daquela prova. Podem alegar quebra na cadeia de custódia e pedir para anular. Entendi. É garantir que a prova no julgamento é a mesma que foi coletada sem nenhuma interferência. E além das provas depois do 8 de janeiro, falaram também de uma certa comunicação ou interação que já existia antes entre o STF ou o gabinete do relator e outras instituições, tipo o TSE ou aquelas forças-tarefa contra a desinformação. Qual foi a preocupação aí? A preocupação, levantada em algumas análises e reportagens, tipo as do Poder 360, foi se essa proximidade ou troca de informação que já existia antes do 8 de janeiro, em outros contextos... Como os inquéritos das fake news. Exato. Inquéritos de fake news, ataques às urnas. Se isso poderia ter gerado algum tipo de contaminação ou um viés na análise dos fatos específicos do 8 de janeiro. A questão é manter as fronteiras institucionais bem claras, sabe? O ministro que relata inquéritos sobre desinformação no TSE e no STF é o mesmo que depois relata os processos criminais do 8 de janeiro. É verdade. Aí os críticos questionaram: será que informações ou convicções formadas num contexto influenciaram indevidamente no outro? Ou será que essa colaboração entre equipes de órgãos diferentes, STF, TSE, PF, não acabou misturando um pouco investigação com o julgamento? Volta de novo a preocupação com a imparcialidade, com a separação das funções. E isso deve ter ligação, imagino, com os vários pedidos para que o ministro Alexandre de Moraes se declarasse impedido ou suspeito para julgar esses casos, né? As defesas insistiram muito nisso. Exatamente. Foram muitos pedidos de impedimento, que é por razão objetiva da lei, tipo parentesco, ou de suspeição, que é mais subjetivo, tipo inimizade, interesse no resultado. E no que se basearam? As defesas usaram vários desses pontos que a gente já falou. O acúmulo de funções, investigar e julgar, a suposta falta de imparcialidade em declarações públicas, a atuação anterior em inquéritos ligados ao tema. Certo. A grande maioria desses pedidos, talvez todos, foi analisada e rejeitada pelo próprio STF, ou pelo relator sozinho, ou pelo colegiado. O tribunal entendeu que não tinha motivo legal para ele se afastar. Mas para a defesa? Para a defesa, essas rejeições viram mais um argumento para usar em recursos futuros, até em cortes internacionais, para dizer que o julgamento não foi por um juiz imparcial e tentar anular as decisões. E chegamos num ponto que talvez tenha tido a maior repercussão fora do mundo jurídico, né? A soma das penas aplicadas nas condenações e a justificativa para chegar naqueles números que foram bem altos em alguns casos. Sem dúvida. Se a gente conectar isso com as outras críticas processuais, o foco aqui é na dosimetria da pena. Dosimetria, o cálculo da pena. Isso. Basicamente, é o cálculo técnico que o juiz faz para definir o tempo de prisão ou o tipo de pena. Ele olha os crimes, as circunstâncias, se agravaram ou atenuaram, as características do réu. Ok. A crítica de vários juristas e advogados, inclusive gente que nem defende os réus, mas analisa a técnica, foi sobre como os diferentes crimes foram somados. Tipo, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa. E qual era o problema apontado nessa soma? A discussão principal é se teve o tal do bis in idem, punir duas vezes pela mesma coisa,
ou se a interpretação que permitiu condenar por vários crimes graves, somando as penas, tem base firme na lei e na jurisprudência, nas decisões anteriores. Argumentou-se que alguns crimes poderiam ser só uma etapa de um crime maior, sabe? Ou que as penas base foram muito altas sem uma justificativa bem detalhada para cada caso. Certo. Juristas como a Janaína Pascoal, por exemplo, falaram publicamente que algumas somas de penas pareciam exageradas e que a justificativa jurídica nas decisões não tinha um paralelo claro nos livros de direito, na doutrina, no que se costuma aceitar para casos parecidos. Entendi. A crítica à dosimetria é um prato cheio para recurso, então. Com certeza. Ataca direto o resultado final, quanto tempo a pessoa vai ficar presa. Tivemos também outros juristas conhecidos se posicionando, como o Miguel Reale Júnior, que você mencionou antes. Qual foi a visão dele? O Miguel Reale Júnior teve uma posição um pouco mais nuançada, pelo que as fontes indicam. Ele comentou sobre o que ele viu como um estilo mais enérgico do ministro relator, talvez por causa da origem dele no Ministério Público. Ah, sim. Mas ele ponderou que esse estilo só por si não seria suficiente para impedir o ministro de julgar. Ele reconheceu que o STF tinha que agir institucionalmente para responder aos ataques, mas também fez críticas pontuais a alguns aspectos, alinhando-se a algumas preocupações sobre a concentração de poder ou estilo da atuação. Então, o que tudo isso significa? Tentando amarrar as pontas, fica claro que tem um conjunto forte de críticas técnicas processuais levantadas por uma parte importante da comunidade jurídica, pelas defesas, por analistas. Não são questionamentos simples, né? De forma alguma. São críticas que tocam em garantias fundamentais do processo penal, em princípios da Constituição. Mas, e isso é fundamental para uma análise equilibrada. Sim. É preciso registrar o outro lado. O Supremo Tribunal Federal e o próprio ministro Alexandre de Moraes, nas decisões, nas manifestações, eles rebateram consistentemente todas essas acusações de parcialidade, de acúmulo indevido de funções, de qualquer irregularidade. Qual foi a linha de defesa do STF? A argumentação oficial é que as medidas tomadas, mesmo as mais duras, foram necessárias e proporcionais à gravidade dos ataques que as instituições democráticas e o Estado de Direito sofreram. Certo. Eles sustentam que o contraditório e a ampla defesa foram respeitados, dentro daquelas circunstâncias excepcionais, e que todas as decisões sobre competência, cautelares, dosimetria das penas foram bem fundamentadas na Constituição e nas leis. E ressaltam que o próprio plenário do STF validou a maioria dessas decisões, rejeitando os pedidos de impedimento ou suspeição. Então, existe um contraponto institucional e jurídico claro para cada crítica. Exatamente. É um dissenso técnico claro, com argumentos dos dois lados. Bom, recapitulando nossa análise de hoje, a gente navegou por várias questões processuais bem complicadas que surgiram com a resposta judicial a 8 de janeiro. Foi uma viagem e tanto. Falamos do suposto acúmulo de funções pelo relator e o impacto na imparcialidade, do afastamento do governador do DF, que foi bem controverso, do uso massivo de cautelares e a questão da individualização, da concentração dos processos no STF e as dúvidas sobre o juiz natural, da produção de provas em larga escala e as preocupações com a cadeia de custódia, da comunicação entre instituições e possíveis conflitos, das recusas dos pedidos de impedimento e, por fim, desse debate intenso sobre a soma das penas e a dosimetria. Ufa! São, de fato, debates jurídicos muito complexos. Envolvem interpretação de princípios básicos do direito processual, do direito constitucional, num cenário de crise política e institucional que a gente não via há muito tempo no Brasil. E as fontes que a gente viu mostram que não tem consenso técnico, né? Tem um dissenso jurídico importante, bem fundamentado dos dois lados. Exatamente. Fica então uma provocação final para a gente refletir. Como achar o equilíbrio nessa balança?
De um lado, a gente entende a necessidade de uma resposta judicial rápida, firme e eficaz quando as instituições democráticas são atacadas diretamente. Sem dúvida. Mas, do outro lado, tem a obrigação de seguir à risca todas as garantias processuais de cada indivíduo, mesmo ou talvez principalmente em tempos de crise de exceção. É o grande desafio. Como uma sociedade e sua justiça encontram esse ponto de equilíbrio tão delicado? Principalmente quando as próprias instituições que foram atacadas são as que têm que dar a resposta judicial. É uma questão profunda. Fica aí para a gente continuar pensando muito além da nossa conversa de hoje.